Queridos, quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que a volta de Jesus está próxima? Sim ou não? Você acredita que ele já está voltando? Abra comigo então a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Não vai estar no multimídia, tá? Até porque eu gostaria muito que você tivesse com uma Bíblia, ou seja ela então física, ou seja ela então virtualmente, né? Apenas aí com o seu smartphone, com o tablet, Mas é muito importante você carregar a sua Bíblia, que a sua Bíblia é a ferramenta, é a sua espada. Então nós vamos ler do 1 até o versículo de número 13. Quantos estão aí? Digam amém. Amém ou não amém? Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram imprudentes ou inconsequentes ou loucas, algumas traduções. As que eram inconsequentes, loucas, imprudentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo e vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim, faltará tanto para nós quanto para vós, as outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde todavia chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. 13 e último. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Repetindo, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Eu creio nessa palavra. No domingo passado, nós então viemos vindo com uma série de mensagens sobre fé, sobre então conquistas, e nós vamos iniciar um projeto muito lindo, muito especial, que domingo eu quero apresentar para vocês, que é o Plano Daniel. Nós vamos entrar no Plano Daniel agora em julho. Serão então os 30 dias com o Plano Daniel em execução. Ali nós vamos estar fazendo o jejum de Daniel, durante os 30 dias, em algumas semanas nós vamos estar então fazendo o jejum. Vamos estar então com várias atividades, para você ter algumas noções aí do que vai acontecer. Nós vamos ter aqui toda uma decoração diferenciada aqui no altar, trazendo o entendimento da igreja que é necessário nós praticarmos exercícios, praticarmos então esporte, praticarmos então atletismo ou corrida de bicicleta, algo parecido com isso, ou corrida mesmo, para que você possa então viver mais e cumprir os planos de Deus que Ele tem para a sua vida. Nós vamos ter esteira, vamos ter peso, vamos ter várias coisas aqui, inclusive nós vamos ter pessoas chegando de bicicleta, todo a caráter, para então mostrar para nós como é que tem que ser.
Quem sabe o Flávio, estando aí, ele vai pegar então os pesos para nós, que ele quer o cara assim do peso, assim, que gosta de pegar peso. E assim a gente vamos avançando. Porque o plano Daniel, ele é um projeto. E nós vamos concluir o plano Daniel doando sangue. Nós vamos então com uma caravana para Ribeirão fazendo a doação de sangue. Mas eu vou falar com vocês isso mais no domingo que vem. Vamos soltar o folder para você poder ficar totalmente inteirado do que vai acontecer em julho. E Deus então colocou no meu coração domingo à noite, a hora que eu terminei a reunião da noite, desses 2 próximos domingos, que é esse e o próximo, nós falarmos um pouco sobre a vinda de Jesus. Trazemos um pouco o conhecimento para as pessoas do que é isso. E chegou na quarta-feira, o pastor Arão veio e nos trouxe uma palavra revelada dizendo os sinais, 9 sinais da vinda de Jesus. Olha que coisa, linkando então o processo de Deus. Na quarta nós aprendemos sobre sinais, os sinais que estão então aparecendo, que mostra que o reino de Deus está chegando, que o apocalipse está para acontecer, o arrebatamento da igreja está então para acontecer. Está mostrando isso para nós. E hoje nós vamos aprender sobre como nos prevenir, como estar então preparados para esse dia. Quantos estão comigo aqui? Amém ou não amém? Então, acompanhe comigo esse vídeo, tem 4 minutinhos, mas eu quero que você veja. Acredito que muitos viram esse vídeo, mas vai ser muito importante para a sua vida e para a minha vida no decorrer dessa mensagem. A volta do Senhor, ela é certa e real. Porém, nós não sabemos qual é o dia que Ele vai voltar. Mas precisa ficar muito bem claro para mim e para você que Ele vai voltar e que nós precisamos estar preparados para a volta dEle. E a pergunta que eu quero fazer para você, se Jesus voltar agora, nesse exato momento, você se sente preparado para subir? Preparada para subir? Ou tem algo que possa te impedir você a subir? Nós vamos falar sobre 5 pontos hoje, que vai ajudar eu e você a melhorar a nossa vida para que o dia do Senhor nós estejamos preparados. Há 2 maneiras do arrebatamento acontecer. Primeira maneira, que é a mais comum, a morte física. Pessoas então dormem bem e acordam, ou melhor, dormem bem e não acordam. Pessoas então vão para o hospital e a hora que vê já não voltam mais vivas. Pessoas então de todas as idades, de 0 idades a então as idades mais avançadas. A morte não escolhe idade, não escolhe hora, não escolhe cor, não escolhe sexo. A morte então ela chega e acontece e arrebata. Essa é a primeira maneira. E a segunda maneira é o arrebatamento então coletivo. A volta do Senhor então, que Ele está programando para poder então buscar a sua igreja. Vamos para a nossa mensagem dessa noite, Tiago 5,8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quando? Quando? A Bíblia conta a história de 10 virgens, 10 mulheres, 5 prudentes e 5 imprudentes. Quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos perceber que todas elas conheciam o caminho, conheciam o noivo, conheciam então para onde elas deveriam ir. Só que 5, a Bíblia diz que elas se prepararam, elas pegaram as suas candeias. Isso aqui é uma candeia pequena. Eu creio que muito provavelmente era desse tamanho, talvez um pouquinho maior. Apenas, pouquinha coisa maior. A candeia da qual, a lamparina da qual essas noivas usavam. E essa candeia, então, dentro vai o óleo. Aqui vai um pavio. Eu não quis fazer isso para talvez, eu não sabia como que ia ficar de fumaça, mas eu gosto de fazer esses negócios para mostrar para vocês o que é, mas poderia enfumaçar tudo isso daqui e aí trazer um problema para nós administrarmos. Mas aqui então ficava um pavio, e esse pavio ele era ateado fogo, e à medida que esse pavio estava molhado com óleo,
ele continuava clareando, queimando, formando então luz. Não tinha rede elétrica, não tinha então estação elétrica, não tinha então luz. A luz era essa. E para que o noivo visse a noiva, era necessário com que elas pegassem isso e colocassem então ao lado do seu rosto. Imagine você uma fazenda, imagine você um lugar então sem nenhum tipo de luminosidade, e ali então por volta de meia-noite, um lugar então completamente escuro. Para que alguém visse um ao outro precisava de uma claridade. E ali então aquelas moças estavam, aquelas virgens precisavam estar com aquela lamparina do lado do seu rosto, para que a hora que o noivo passasse, visse ela. Mas, como a Bíblia diz que 5 carregaram consigo uma reserva de óleo, e 5 não. Então vamos perceber e entender que óleo é o que? A presença do Espírito. O fogo é a presença do Espírito para a nossa vida. Todos nós um dia tivemos, um dia absorvemos, um dia então recebemos, mas algumas pessoas têm deixado essa chama, esse fogo, esse azeite acabar dentro dela. E à medida que você deixa esse azeite acabar de dentro de você, você pode correr o risco do dia do arrebatamento, você não chegar a subir, viver uma vida aqui nessa terra, mas perder a sua salvação. E aí nós vamos ver então 5 delas carregando consigo, e todas elas dormem. E a hora que todas elas dormem, meia-noite, o noivo chega e há aquele grito, há então aquela revolução no meio delas, no meio então, daquelas 10 mulheres ali, daquelas 10 moças, e elas disseram: o noivo chegou. E aí uma correu para um lado, a outra correu para o outro, um fez uma coisa, outro fez a outra, e a Bíblia diz que elas carregaram as suas lamparinas, elas carregaram de azeite então as suas lâmpadas. E à medida que elas carregaram a sua lâmpada, à medida que elas carregaram então de azeite, elas tinham claridade, elas tinham luminosidade para mostrar o seu rosto para então o noivo. Olha que coisa impressionante, olha que coisa interessante para a minha vida e para a sua vida. E ali 5 não tinha mais, 5 perdeu, 5 então não conseguiu. E a hora que o noivo chega, essas 5 tinha ido então comprar, saiu do lugar. E à medida que ele chega, 5 entra com ele para as bodas, para a ceia, para o banquete, para as núpcias, e a porta se fecha. Um dia a porta vai se fechar. Um dia então o Senhor ele vai fechar o espaço daquilo que ele nos entregou para sermos salvos. Nós temos um período para ser salvos, e o período para nós sermos salvos é enquanto há vida, porque enquanto há vida há esperança. Se você está vivo, se você está viva, é porque Deus ainda está te dando uma oportunidade para você se salvar. Mas a pergunta é: tem azeite aí? A pergunta é: tem azeite, tem óleo aí dentro de você? Essa lamparina está clareando ainda, ou ela já está apagando, ou já está apagada? Pergunta para o irmão que está do teu lado: tem azeite aí? Pergunte com mais força: tem azeite aí? 1 Tessalonicenses 3,13, acompanhe comigo no telão, diz assim: para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Também o texto de Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. João 14,3 ele disse: eu voltarei. Jesus subiu, Jesus morreu, ressuscitou e subiu, enviou o Consolador, o Espírito Santo, como nós adoramos e entendemos aqui já no meio das ministrações dos louvores. Mas ele disse assim: eis que eu vou voltar, eis que eu vou voltar para buscar a minha noiva, eis que eu vou voltar para buscar a minha igreja, eis que eu vou voltar para buscar o meu povo. Eu sou um desses, e você também é um desses? Você continua acreditando que Jesus vai voltar para te buscar, sim ou não?
Ou será que isso já se perdeu já no meio já do caminho? Porque para muitos se perderam, muitos querem apenas para si, querem suas bênçãos, querem suas riquezas, querem então suas casas, seus carros, seus casamentos abençoados, sua cura, seus milagres e etc e tal, mas na hora de se preparar para a salvação, de que adianta eu ter um casamento saudável, de que adianta eu ter então uma vida próspera, eu ter riqueza, eu ter então tudo que eu quero materialmente, mas chegar no dia eu fechar os meus olhos e não alcançar a salvação. De que adianta eu ter um bom trabalho, eu ter então uma boa casa, eu ter então um bom carro, mas se o dia que eu fechar os meus olhos aqui, eu não abrir os meus olhos lá na eternidade. Como diz então Alisson, aqui no começo dessa reunião, que Jesus ele veio para nos dar vida, uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida próspera aqui nessa terra, mas também uma vida também celestial. A hora que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abrir os nossos olhos no céu e vamos pisar na rua de ouro, de cristal, olhar então para os lados, ver muros então de jaspe, muros então com pedras preciosas, porque o Senhor vem e eu e você estaremos preparados para esse grande dia. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Ou há dúvida no seu coração? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Mateus 24:40 diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Qual deve ser o meu comportamento diante da iminente volta de Jesus? Como deve ser o meu comportamento? Nosso comportamento como cristão, nosso comportamento como filho de Deus, nosso comportamento então aqui na casa do Senhor. Primeiro comportamento, com uma atitude de prudência. Está acompanhando comigo aí? Com uma atitude de prudência. Você tem sido prudente ou você tem sido imprudente? Porque existe prudentes e existe imprudentes. Ser imprudente é como você pegar um carro e você então não ter carta e querer dirigir um carro. Isso é uma imprudência. Imprudência é você pegar um carro que ele não está com o documento então em dia e você andar com ele. Isso é uma imprudência. Imprudência é você pegar então um carro e andar ele acima do limite da velocidade, ultrapassar então na faixa contínua, ultrapassar então pelo lado direito, andar então de uma forma qualquer. Imprudência é você então olhar para a situação, olhar para o seu carro, você ver ele com pneus careca e você pegar e fazer uma viagem. Isso é ser imprudente, é ser uma pessoa imprudente. Ninguém sai então daqui para uma viagem para São Paulo, pega seu carro, não faz então uma revisão, não olha então água, óleo, veja como está então os pneus, veja como está então o alinhamento, balanceamento, veja se o carro está em boas condições, coloca combustível nele e vai então para a estrada. Olha faróis, olha então a parte então elétrica para clarear a hora que você então chegar e se deparar com a noite. Isso é o que? Prudência. Quando nós olhamos para isso e vivemos, nós estamos sendo prudentes. Quando nós estamos guardando o nosso casamento, quando nós estamos blindando a nossa família, quando nós estamos organizando, quando nós estamos fazendo um culto direcionado para o propósito, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, nós estamos então tendo prudência, ajustando o nosso ser. Exemplo, nós tivemos aqui nosso encontro de casais. Sexta-feira nós fizemos um encontro de casais, 26 casais, então estavam aqui recebendo mentoreamento, recebendo direcionamento, para poder o quê? Para poder alimentar a sua vida, para poder então fortalecer o seu casamento, para aprender então a avançar então na fé. Então nós temos que ser sempre prudentes e sempre procurar alimentar e recarregar de azeite então as nossas lamparinas. Quando você chega num culto como esse de domingo, você está sendo prudente, você está vindo para poder então receber azeite para colocar dentro da sua lamparina, porque uma hora ou outra você vai precisar desse azeite, porque a unção ela gasta, e à medida que a unção gasta, você precisa repor essa unção sobre a sua vida. E eu e você devemos ter esse pensamento sobre nós. Queridos, tudo é muito bom. Receber uma cura é muito bom. Receber um milagre é muito bom. Receber então uma bênção é muito bom. Só que o melhor de tudo é nós alcançarmos a nossa salvação. Amém ou não amém? Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. E você precisa estar preparado com prudência. O que você faz diariamente para você poder então entrar no céu? O
que você faz então diariamente? Você tem uma vida com Deus, você tem um relacionamento com Deus, você vem no relógio de oração, você tem então caminhado no princípio do Senhor, porque isso tudo vai te levar você a recarregar a sua lamparina de azeite. Seja prudente, olhe para o seu irmão e diga: seja prudente. Segundo, com uma atitude de perseverança. O que é perseverar? Continuar acreditando. Continuar então acreditando. Continuar acreditando. Faz 2000 anos que Jesus falou que ele ia voltar. 2000 anos. Só 2000 anos. Alguns já desistiram já no meio do caminho. Só que nós temos que entender que Jesus já voltou para dezenas de milhares e milhares e milhares de pessoas. Você passa no velório, tem pessoas então que já morreram. Jesus voltou para elas e vai voltar para buscar de uma forma coletiva. E você precisa ser perseverante. Aquelas mulheres, elas tinham perseverança. Elas acreditavam que o noivo iria chegar. Elas não desperdiçaram o seu azeite. Elas então pouparam para o grande dia, o dia que o Senhor então viria, e elas ouviriam falar: o noivo está chegando. Meu irmão e minha irmã, você tem tido então perseverança? O que é ter perseverança? Preste atenção no que eu vou te falar. Ter perseverança é você viver naturalmente, fisicamente, financeiramente, familiarmente, profissionalmente, de todos os âmbitos então pessoais, como se Jesus voltasse daqui 50 anos, mas espiritualmente, com o seu ser espiritual, como se ele voltasse agora, nesse exato momento. Você acordar todos os dias e dizer assim: Jesus pode voltar hoje, e fazer um exame sobre a sua vida e perguntar para você mesmo: o que pode te impedir você de chegar no céu? Amados, por mais que eu conheça você, por mais tempo que você caminhe junto comigo, por mais tempo que você me ouve aqui ministrar com vocês aqui aos domingos, por mais tempo que você esteja na fé cristã, é impossível eu saber se você vai ou se você não vai. É impossível. Porque coração é terra que ninguém anda, pensamentos é terra que ninguém então consegue passear. Seu pensamento e seu coração ninguém sabe, só Deus sabe, você sabe. Nem a mulher, nem o marido que você tem sabe, nem seus pais sabem do seu pensamento e do seu coração. Pode perceber algumas coisas, mas saber não sabe. Nós precisamos então ter certeza da nossa salvação. E eu quero te, comunicar: Jesus vai voltar e você está preparado? Você está preparada? Se Jesus voltar agora, você está preparado? Você está perseverando? Todos os dias acorde, persevere, acorde, persevere. Eu aprendi com um homem então, um dia, que nós temos que parar, refletir, observar e pensar assim: Jesus voltou e eu não subi. O que me fez ficar? E anotar. Talvez é uma mágoa, talvez é um problema então que falou de alguém, ou um pensamento que chegou no coração. Anote, resolva e ajuste a sua vida, porque se Jesus voltar nessa condição, não há nem A, nem B, nem C. Aqueles que estiverem com o coração ruim, infelizmente irão ficar. Tenha perseverança. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tenha fidelidade. Atitude de fidelidade. Terceiro ponto que eu coloquei aqui nessa mensagem. Atitude de fidelidade. O que significa isso? Jesus ele vem para buscar a sua noiva. E todo noivo, todo marido, espera que a sua noiva ou a sua esposa seja fiel. Não seja infiel. Não seja então adúltero. Seja fiel. E aqui então, a fidelidade para com a nossa vida é que nós não podemos titubear entre outros pensamentos. Nosso pensamento, nosso coração não pode ter outros deuses. Não pode ter então um pensamento diferente daquilo que o Senhor está plantando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós temos que ser fiéis a Ele. É por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Nós não podemos aqui no culto de domingo ser cristão e na segunda-feira não ser cristão. Isso não vai nos levar para o céu. Isso é apenas uma fachada.
Nós precisamos ser cristão no culto de domingo, cristão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quantos estão aqui? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Por exemplo, eu disse de manhã e quero repetir, de manhã nós tivemos um culto muito gostoso aqui. E nosso público de manhã tem crescido bastante, Deus tem trazido bastante pessoas de manhã, tem sido um povo assim muito especial que tem chegado conosco de manhã também. E eu falei para eles o seguinte: você imagina, vamos lá, não vou correr esse risco, mas imagina aquele que só tem só um culto e vai dar final Brasil e Alemanha. É impossível também, né? Porque a Alemanha também já deve estar fora também, né? E aí praticamente já vai, né? E aí dá assim 2 pontos. E aí, o que você faz? Você fica para assistir o jogo ou você vem para ouvir o pastor falar? Isso é ser fiel. Sabe o que é ser fiel, queridos? Ser fiel é nós não trocarmos então as reuniões que nós temos. Ser fiel é nós não trocarmos então os propósitos que existem então sobre a nossa vida. Ser fiel é nós andarmos numa linha que, indiferente do propósito e da proposta que há ao nosso redor, pode até parecer bom, mas nós temos algo melhor, que o Senhor é melhor para nós. O Senhor é o melhor para nós. E eu e você precisamos ter o nosso coração com isso. Nós não podemos trocar o Senhor e estar na presença do Senhor, talvez de uma vez na semana só que nós estamos, por talvez um aniversário, por uma festa de casamento, talvez então, sabe, um outro ponto da nossa vida, um jogo, um futebol, etc e tal. Por causa de nós estarmos então aqui, nós precisamos então ser fiéis. Deus, Ele não trabalha com pessoas que têm então pensamentos dobles. Meu irmão e minha irmã, ajuste a sua vida, ajuste seu pensamento, ajuste a sua história, porque o Senhor, Ele te quer você como primeira instância. E Ele quer que você o tenha como prioridade. A prioridade sua tem que ser o Senhor. A prioridade sua tem que ser o reino de Deus. Busque o Senhor, o seu reino em primeira instância, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Perseverança, fidelidade, prudência. Quantos estão aqui? Digam amém. Essas meninas, essas mulheres que estavam ali esperando, elas tinham então prudência, elas tinham fidelidade, elas tinham então, sabe, perseverança. A hora que as outras pediram para ela, me dá um pouco do seu azeite, elas disseram assim: não, eu estou esperando o noivo chegar. Infelizmente, nós não podemos dar o azeite que nós temos para o irmão do lado. Nós não podemos dar o azeite que nós temos para o nosso cônjuge. Nós não podemos dar o azeite que nós temos para os nossos filhos. Cada um tem que buscar o azeite. Pastor, o que você está falando? A salvação ela é individual. A fé do seu pai, a fé da sua mãe, a fé da sua esposa, a fé do seu marido não vai salvar você. É você. É a sua fé. É o seu azeite, o azeite que você está buscando, que vai clarear então a lamparina para você poder então ver o noivo, e o noivo te ver e ele te dizer assim: entre benditos de meu Pai. Eu quero ouvir essa frase. Que a hora que nós estivermos lá no céu, vai ter então o Senhor lá nos esperando com um grande livro, que vai estar escrito então o nosso nome. E a hora que Ele olhar e achar: entra, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu preparei lá atrás para a sua vida e para a minha vida. É isso que Deus tem para a minha vida e para você. Com atitude de fidelidade. Quarto, com uma atitude de dependência. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nosso dinheiro não vai nos salvar. Nosso intelecto não vai nos salvar. Nosso trabalho não vai nos salvar. Nossa família não vai nos salvar. Aquilo que nós temos aqui nessa terra não vai nos salvar. Só vamos ser salvos pela dependência do Senhor. Nós precisamos depender dEle. É para Ele, por Ele, para Ele que são todas as coisas, queridos. Então você tem que ser dependente dEle. Pare de acreditar nos seus braços, pare de acreditar na sua força, pare de acreditar então no seu intelecto, pare de acreditar nisso, que isso não vai te levar você para o céu. O que vai te levar você para o céu é um coração quebrantado e contrito. Você pode ser estudioso, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter então a casa que for, o carro que for, mas isso tudo não vai te levar você para o céu, é só para você viver terra. Agora o que leva você para o céu é relacionamento com Deus.
experiências que você tem com Deus, dependência que você tem com Deus. Porque o que é ser dependente? É fazer então como aquele homem chamado Ezequiel, que o Senhor chama ele e diz assim: mede, que eu tenho mais para você. E aí ele vai andando, ele vai medindo, e águas pelos tornozelos, águas pelos joelhos, águas pelos lombos. Aí ele diz assim: não, agora é águas profundas. E águas profundas é dependência, porque ele leva, e nós precisamos então depender dele. Nós devemos andar na dependência do Senhor. Eu quero te perguntar, qual que é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Qual que é o nível de intimidade que você tem com Deus? Quando você dobra o seu joelho e você fala com Deus, você sente Deus ou você não sente Deus? Quando você então senta aqui numa reunião como essa, você está sentindo o seu coração queimar, ou isso tudo para você então não passa de uma conversa então apenas? Se você sente o seu coração queimar, é porque Deus está falando com você, para você preparar o seu coração, preparar a sua vida, porque você é um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor, e Ele vem para buscar a sua vida. E olha, o filho, a Bíblia diz que o bom filho, ele aceita as correções que vêm do pai, e Deus está nos corrigindo esses dias, está nos alinhando, porque Ele vem, e Ele vem. Como disse o primeiro louvor que nós cantamos aqui, Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzentes. Aleluia! Esse é o Senhor, Ele virá para nos buscar. Olhe para o seu irmão e diga assim: Ele vai te buscar. Ah, mas diga com força: Ele vai te buscar. E vai me buscar. E juntos nós entraremos no céu. Quantos creem nisso? Quinto, com uma atitude de renúncia. Renúncia, diga comigo, renúncia. Sem renúncia nós não vamos entrar no céu. Renuncie os desejos do seu coração. A sua carne não vai melhorar. Lembre-se dessa frase: sua carne não vai melhorar, você está a um passo da queda. Renuncie o seu ser. Renuncie o seu gosto, renuncie os seus desejos. A preparação para a volta de Jesus precisa ser a mesma preparação que o Brasil estava hoje, às 2h da tarde, esperando então o jogo começar. Preparação, ruas pintadas, balões então soltados, camisas então vendidas, roupas então vendidas, canais então que só falavam disso. As pessoas então com seu churrasco, com seu almoço, com seu bolo, com seu café, com sua organização toda feita, para poder então sentar na beira da TV e assistir o jogo. Eu não sentei, eu deitei. Estava cansado, deitei no sofá. Mas eu torci, eu vibrei. A hora que ele fez o primeiro gol, eu gritei. E a hora que eles fizeram o primeiro gol, eu chorei. Mas nós temos que estar nessa expectativa. Queridos, preste atenção no que eu vou te falar. Não tem nada de errado você estar em uma festa. Não tem nada de errado você assistir um futebol. Não tem nada de errado você então sair com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, você fazer o que tiver que fazer. Mas aonde que você estiver, o que você estiver fazendo, não pode prejudicar a sua salvação, porque pode ser num dia desse que Jesus vai voltar. Nós não podemos ser como camaleões, estar perto de pessoas e ser iguais a elas. Nós temos que contagiar. Nós temos que ser influenciadores. E eu e você, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que eu e você vamos influenciar essa cidade, vamos influenciar as nossas famílias, vamos influenciar os nossos amigos. Não seremos influenciados por eles. Porque quem tem azeite influencia, quem tem azeite clareia, quem tem azeite então, lança. Nós precisamos fazer dessa forma. Então, atitude de renúncia, renunciar o pecado, renunciar as coisas erradas, renunciar então, aquela situaçãozinha que você sabe, eu não sei o que você precisa mudar, mas você sabe o que você precisa mudar. Se Jesus voltar agora, você vai? Sexto e último, com uma atitude de fé. Se você não tiver fé, se você não acreditar que Jesus vai voltar, se você não tiver fé, se você não acreditar que se você tiver então com algum problema no seu coração, na sua mente, você vai continuar fazendo o que é errado. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
E antes de Salomão ter então a sabedoria que o Rafa disse, ele tinha então o temor no seu coração. E o temor o fez ele então sacrificar. E a hora que ele sacrifica, ele recebe então a sabedoria. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Não é ter medo de Deus. Deus é um bom pai. Deus não é um velho, gordo, grande, que está então lá no céu, que está então com a sua barba desse tamanho assim, sabe? Esperando alguém fazer alguma coisa para sair então, faísca então, raios da mão dele para matar a nossa vida. Deus não é isso. Deus é um pai bondoso. É um pai então sereno, é um pai então tremendo. Porém, esse pai deu regras para os seus filhos viver aqui nessa terra. E essas regras são irrevogáveis. Para nós entrarmos, nós temos que passar por essas regras, vivermos essas regras e praticarmos então essas regras. Atitude de fé, você precisa ter fé. Você precisa ter fé que você vai dobrar o seu joelho e vai falar com Deus. Você precisa ter fé que você vai fazer um jejum na semana e Deus vai então abençoar a sua vida, vai quebrar a sua carne e você vai ficar perto de Deus. Você precisa ter fé que você então está preparada para a volta do Senhor. A sua lamparina precisa estar acesa. O seu candeeiro precisa estar com azeite. A sua vida precisa estar com unção. Presta atenção, eu finalizo aqui. Você pode enganar o seu cônjuge. Você pode enganar os seus pais. Você pode enganar então os seus filhos. Você pode enganar os líderes. Você pode enganar a minha vida. Mas você não pode jamais enganar ao Senhor. Ele conhece o profundo do teu coração. E quem vai te salvar não é a tua mulher, não é o teu marido, não é os seus filhos, não são seus pais e nem muito menos eu. Quem vai te salvar é o Senhor. Então, se você faz algo para impressionar o Senhor, mude. Impressionar as nossas vidas, mude, porque você precisa fazer algo para impressionar o Senhor, porque é para Ele que nós precisamos fazer, amém? Uma atitude de fé. Sem fé não existe salvação. Diga essa frase comigo. 1, 2, 3. Sem fé não existe salvação. Lucas 21, 36. Disse Jesus: vigiai, pois, todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. E estais em pé na presença do Filho do Homem. Coisa forte, hein? Mas já está vindo, próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro 4, 7. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, nós vamos falar sobre 2 pontos aqui para nós fecharmos essa mensagem. Primeiro, nós precisamos ser preparados. E segundo, nós precisamos ser vigilantes. Você pode pegar a sua mão direita e olhar para ela assim, aberta, e dizer assim: eu preciso estar preparado. Olhe para a mão esquerda agora e diga assim: e também vigilante. Mão direita, preparado. Esquerda, vigilante. Direita, preparado. Esquerda, direita, esquerda, preparados e vigilantes. Eu fecho aqui. Você pode ser um grande estudioso da Bíblia, estudiosa da Bíblia, frequentador dos cultos. Você pode até estar preparado, mas você pode não estar vigilante. E no momento X, você pode perder. Por outro lado, você pode ser uma pessoa totalmente vigilante, observador, mas se você não estiver preparado com as ferramentas, você não vai saber o que vai te levar para o céu. Precisamos ser preparados e precisamos ser vigilantes. Preparados e vigilantes para chegar então no céu. Eu creio que o Senhor está ajustando a nossa vida e creio que eu e você vamos morar no céu. Eu acredito piamente que se nós estivéssemos falando de talvez uma outra palavra, de uma outra mensagem, a alegria e a motivação seria bem diferente. Mas nós não precisamos escutar então coisas que agradam a nossa vida, mas nós precisamos escutar coisas que nos levam para caminhos de bênção e de alegria. O bom pai, ele não fala só aquilo que o filho quer ouvir. Eu sou um pai e para algumas pessoas podem dizer assim: esse pai, eu ajo assim com os meninos aqui. Tem hora que eu dou uma bronca neles aqui. Tem hora que eu olho para os obreiros e dou uma bronca. Até nos pastores, irmão. Tem hora que eu dou bronca neles assim. Mas não é porque eu quero de uma forma pejorativa, de uma forma então negativa. Mas é porque nós estamos caminhando numa direção.
E o bom pai, ele sempre traz a comida que o filho precisa ouvir. Eu creio que nessa noite, nosso Pai do céu traz essa comida para a minha vida e para a sua vida, para preparar o meu coração e o seu coração, porque Ele vem, Ele está chegando, Ele já está às portas. E eu te pergunto, você está preparado? Você está preparada? Se Jesus voltar agora, você vai ou você fica? Será que esse irmão do teu lado some e você vai levar um susto? Será que a hora que você procurar os seus filhos lá no berçário, você não vai encontrá-los mais? Talvez alguma grávida da barriga vai fazer assim. Que nós não possamos passar por esse momento, mas que nós possamos entrar junto com todos os arrebatados do Senhor. E se Deus achar necessário nós enfrentarmos a morte aqui nessa terra, morrermos, e a nossa morte, a hora que nós fecharmos os nossos olhos, nós abriremos então no céu e veremos o Senhor face a face. Aleluia! E esse será o maior dia e o melhor dia da minha vida e da sua vida. E por isso não pode haver nenhum tipo de situação, nenhum tipo de problema que possa me impedir e te impedir. Nós precisamos então ter o nosso coração voltado e dizendo assim: Senhor, prepara meu coração, prepara a minha vida, porque eu quero entrar nesse céu que o pastor está falando, que a Bíblia está anunciando. Eu quero entrar nesse céu. Você pode se colocar de pé. Quero desafiar você a pegar na mão desse irmão, fechar os corredores agora nesse momento, fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Faça uma reflexão na sua vida. Querido, sinceramente, eu não vou chamar você aqui à frente, porque talvez não vai caber. Eu mesmo seria o primeiro a descer aqui e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor ajeite a minha vida aqui. Então aí mesmo no seu lugar, Deus está com você. E você vai fazer um acerto e você vai fazer um concerto com o Senhor. Feche os seus olhos e comece a fazer um concerto com o Senhor.